Olá, meus lindos do 7º ano, tudo bem? Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre reprodução nos animais, tá? Nas próximas semanas a gente vai estudar também a reprodução nas plantas e a reprodução no ser humano. Bom, para que serve a reprodução, né? A reprodução, ela serve para gerar descendentes, né, pessoal? E a reprodução, ela não é vital para um indivíduo, mas sim para garantir a continuidade da vida de uma determinada espécie, né? E os mecanismos de reprodução nos seres vivos, ele é muito variado. E tanto seres que são unicelulares, quanto seres que são pluricelulares, dos mais simples aos mais complexos, eles conseguem se reproduzir. E, em geral, os seres vivos se reproduzem de duas maneiras: assexuadamente e sexuadamente. Vamos ver a diferença entre elas. Bom, aqui a gente vai ver primeiro a reprodução assexuada, tá? A reprodução assexuada, um único indivíduo, ele gera dois indivíduos. Não há troca de material genético, não tem células especiais para reprodução. Um único indivíduo vai formar dois. Então, aqui a gente tem dois exemplos clássicos, né? Que é o brotamento e a regeneração. Nesses exemplos, vocês podem ver a esponja, em que simplesmente é um animal que vive no fundo do mar, ela forma um broto no seu corpo, esse broto cai e forma uma nova esponja. Então, um ser vivo sozinho, ele consegue produzir um outro ser vivo. No caso da planária, que é um animal também, um plateuminto, o nome da reprodução mais comum dessa espécie é regeneração. Uma planária, ela consegue se dividir em várias partes e formar várias planárias. Aqui no caso, a gente tem uma planária sendo dividida em 3 partes e dela vai dar origem a 3 planárias, tá? Não tem material genético, não tem a parte do macho, a parte da fêmea, não tem variabilidade genética. Aquele ser vivo que foi originado vai ser idêntico àquele que lhe deu origem. Bom, aqui a gente tem a reprodução sexuada, que é ao contrário do que a gente viu antes, né? Na reprodução sexuada, ocorre quando há troca de material genético. Normalmente, essas células são chamadas de gametas, né? São células sexuais chamadas de gametas. No ser humano e na maioria dos animais, o gameta masculino é chamado de espermatozoide e o gameta feminino é chamado de óvulo, tá? Na reprodução sexuada, com a participação de gametas, como une a parte da mãe e do pai, há variabilidade genética, porque aquele ser vivo que vai nascer, ele não vai ser nem igual ao pai e nem igual à mãe, ele vai ser um ser vivo único. Aqui a gente tem um esquema, então, pessoal, de uma reprodução sexuada, tá? De um animal. Então, a gente tem um óvulo aqui. Vocês podem ver que dentro do óvulo tem uma letrinha N. Já vou explicar o que que é. E a gente tem um espermatozoide que também tem uma letrinha N. A união dos gametas masculinos e femininos vai dar origem ao zigoto. E a união dos dois chama-se fecundação. Então, fecundação é a união do óvulo e do espermatozoide, tá? O que é esse N pequenininho que tem no óvulo e no espermatozoide e que lá no zigoto se transformou em 2N? É que as células que são chamadas gametas, elas têm a metade do número de cromossomos do que as células somáticas. O que é isso? Células somáticas são as células que formam todo o nosso corpo. A pele, os músculos, os órgãos, tudo. As células gametas, elas têm a metade do número de cromossomos. Se a célula somática é 2N, a metade de 2 é 1. Por que porque elas têm a metade do número de cromossomos? Porque elas vão se unir para formar o 2N. N com N, 2N.
Bom, quanto à fecundação, que a prof falou ali no outro slide, o que que é a fecundação? É a união dos gametas masculino e feminino. A fecundação, ela pode ser interna, né? O que que é uma fecundação interna? É que o espermatozoide vai ser colocado dentro do corpo da fêmea. E para que isso aconteça, é necessário que ocorra a cópula, que é chamado nos animais, que é o ato sexual dos animais, né? Precisa que o macho coloque o espermatozoide dentro do corpo da fêmea através de um mecanismo chamado cópula. Então aqui a gente tem aves, né, que tem fecundação interna, a gente tem aqui o ser humano, a gente tem aqui répteis representados pela tartaruga e tem os moluscos aqui representados pelo caramujo. Aqui a gente tem um outro tipo de fecundação que se chama fecundação externa. Tem o macho e tem a fêmea. Só que eles não fazem cópula. Aqui a gente tem exemplo mais comum, algumas espécies de peixes e os sapos, tá? Vamos falar primeiro do peixe. Então, como é que acontece isso? Na época de reprodução, o peixe macho e o peixe fêmea, eles lançam na água os seus gametas. Então, a fêmea lança os óvulos e o macho lança os espermatozoides. E ao acaso, o espermatozoide encontra o óvulo. É uma reprodução sexuada, porém a fecundação não acontece dentro do corpo da fêmea, acontece fora, por isso que é externa, tá? Aqui no sapo, apesar de parecer que eles estão fazendo uma cópula, eles não estão, tá? Vocês podem ver que aqui a gente tem o desenho, ó, da fêmea e do macho. A fêmea lança os óvulos dela na água e o macho lança os óvulos dele, ou os espermatozoides, desculpa, dele na água também. Mas por que que eles ficam abraçados? Esse abraço ele se chama abraço nupcial e esse abraço ele facilita o encontro dos óvulos e dos espermatozoides. Mas acontece fora do corpo da fêmea, acontece na água. Aí dessa união, dessa fecundação, vai formar ovos, que dos ovos vão dar origem ao girino, que vai dar origem a um sapo adulto. O que a prof quer que vocês entendam? Que vocês entendam, pessoal, que é muito importante que para acontecer uma reprodução sexuada, não é necessário que aconteça sexo, não é necessário que aconteça a cópula dos animais. Esses peixes que tá aí na imagem, eles não estão fazendo cópula, mas eles têm uma reprodução sexuada, porque tem a parte do gameta feminino e a parte do gameta masculino que vai dar origem a um outro ser vivo, tá? Então, reprodução sexuada não significa que ele tem que ter relação sexual, que ele tem que ter a cópula nos animais. Significa que tem a parte feminina e a parte masculina, ok? Bom, quanto ao desenvolvimento, depois que aconteceu a cópula ou não, depois que uniu o óvulo e o espermatozoide, aqui a gente tá falando só de reprodução sexuada, tá? A gente tem três tipos de desenvolvimentos embrionários. Pode ser ovíparo, ovovivíparo ou vivíparo. Vamos ver esses três. Bom, então quando o desenvolvimento ele é externo, o que é externo? Fora do corpo da fêmea. Quando o desenvolvimento é externo e é dentro de ovos, ele é chamado de ovíparo, né? Os filhotinhos, eles retiram todo o nutriente que eles precisam para se desenvolver de dentro desses ovos, tá? Então, aqui a gente tem as aves, tem algumas espécies de cobras, né? Algumas espécies de tartarugas. E a gente tem um mamífero que faz isso, que é o único mamífero que é ovíparo, que é o ornitorrinco, que é um mamífero que coloca ovos, tá? Então, lembrando, o ovíparo é o animal que coloca ovo e que retira os nutrientes que ele necessita para crescer de dentro desse ovo. Aqui, então, a gente tem um outro desenvolvimento embrionário que é interno. Então, interno é dentro do corpo da fêmea, dentro do corpo da mãe. A gente tem
peixes que fazem esse desenvolvimento, algumas espécies de cobras, como por exemplo a naja, e a maioria dos tubarões. Como é que é isso? É um desenvolvimento que o ovo fica dentro do corpo da mãe, como uma espécie de proteção, tá? Esse desenvolvimento, o embrião, né, que é o filhotinho que está ali dentro do ovo, ele não tem contato com os nutrientes da mãe. Ele retira os nutrientes de dentro do ovo, só que o ovo está dentro do corpo da mãe. Isso auxilia no desenvolvimento desse animal porque é uma proteção, né? Muitas vezes no desenvolvimento externo, os ovos eles acabam servindo de alimento para outros animais. Nesse aí não, porque o ovo fica protegido dentro do corpo da mãe. Bom, o último desenvolvimento embrionário, que também é interno, é chamado de vivíparo. Esse não tem ovo, né? O embrião ele vai ficar dentro da barriga da mãe, dentro do útero da mãe, e ele vai retirar os nutrientes necessários para se desenvolver da mãe. Todas as espécies de mamíferos são vivíparos, exceto o ornitorrinco. Bom, aqui a gente tem outra forma de desenvolvimento que pode ser direto e indireto. Então, quando um animal ele nasce muito parecido com os seus pais, ele só vai crescer durante a sua vida, a gente diz que o desenvolvimento dele é direto. Por exemplo, nós. Nós nascemos iguaizinhos os nossos pais, as nossas mães, né? Tendo as mesmas características, a gente só vai crescendo durante a vida. A borboleta não é assim. A borboleta, ela passa por uma modificação gigantesca no seu corpo. Por isso a gente diz que ela passa por uma metamorfose, né? E a metamorfose da borboleta é completa, porque ela tem, olhe quantos estágios, ó. Uma borboleta coloca um ovo. Então a borboleta, ela nasce de um ovinho. Desse ovo vai sair uma larva, né? Essa larva ela vai se fechar num casulo chamado pupa e desse casulo vai sair uma borboleta. Então, a borboleta tem a metamorfose completa. A gente tem aqui, por exemplo, o gafanhoto. O gafanhoto ele não passa por esses 3 estágios de metamorfose, ele só passa por, desculpa, por esses 2 estágios de metamorfose, ele só passa por um estágio. Do ovo nasce uma larva que não tem asas e depois quando ele vai se desenvolvendo, ele nasce a asa no animal adulto. Então a metamorfose dele é incompleta, passa por um estágio somente. E por último aqui a gente tem esse papagaio que é como nós, desenvolvimento direto. Ele nasce bem parecido com os pais, só vai crescendo, criando penas, mas ele não passa por nenhum tipo de metamorfose. Pessoal, então por hoje é isso. Agora mãos à obra, vamos fazer os nossos exercícios e qualquer coisa, a Prof tá lá no chat do Teams para ajudar vocês. Qualquer dúvida que tiverem, tá bom? Beijão!